Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo, no qual a gente vai revisar um pouco aquela questão que a gente estava estudando do conjunto dos números reais, mais especificamente a representação geométrica do conjunto dos números reais, que é feita por meio de uma reta, tá? Então a gente tem uma reta, inicialmente que vamos trabalhar com uma reta horizontal, e nós representaremos os números reais como pontos dessa reta. O primeiro passo nessa representação é a gente escolher ao acaso aqui um pontinho para representar o número zero. Aí, à direita do zero, nós colocaremos os números positivos, tá? Começando aqui pelos naturais, eu vou escolher um pontinho aqui, de modo que o comprimento desse segmento representará uma unidade. E esse extremo direito do segmento, consequentemente, representará o número 1. Aí, usando esse comprimento como referência, eu vou caminhar à direita aqui o mesmo valorzinho e colocar o próximo extremo sendo o representante do número 2. E assim por diante. Então, para a direita vem o 3, o 4, o 5 e faço isso, represento todos os números naturais. Copio a ideia, né, e represento os inteiros negativos caminhando uma unidade agora para a esquerda. Então, aqui eu teria o menos 1, o menos 2, o menos 3, menos 4 e por aí vai. Tá? Para representar os números racionais, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui nesse segmento que vai do 0 até o 1. Então, esse aqui agora é o segmento 0, 1, tá? Então, imagina que aqui está o 0, aqui está 1. Digamos que eu queira representar, por exemplo, o racional 1 sobre 3, 1 terço. A ideia da fração, né, é representar uma divisão. É como se eu estivesse pegando o número 1 e dividindo em 3 partes. Então, para visualizar isso, eu vou pegar o segmento que representa uma unidade e dividi-lo, particioná-lo em 3 partes iguais. Aqui eu teria uma parte, primeira parte, segunda parte, terceira parte. E aí, o extremo dessa primeira parte aqui vai ser exatamente o número 1 terço, tá? Se eu quisesse representar o 2 terços, isso é a mesma coisa que 2 vezes 1 terço, então seria uma parte equivalente a 1 terço, 2 partes equivalentes a 1 terço, eu tenho 2 terços. E assim por diante, tá? Por exemplo, aqui eu teria o número 1 sendo, naturalmente, o 3 terços, que é 3 sobre 3. Se eu continuo caminhando para cá, digamos que aqui eu tenha o 2, né? Teria aqui 4 terços, 5 terços, e assim por diante. Do mesmo modo, se eu quisesse representar um outro racional qualquer, por exemplo, 1 sobre n, eu dividiria o segmento relativo a uma unidade em n partes iguais, bem pequenininhas, né? Pam, 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 até ter n partes iguais, e o extremo do primeiro subsegmento aqui seria 1 sobre n. E se eu quiser representar m sobre n, onde m é um número natural, isso é a mesma coisa que m vezes 1 sobre n, eu vou contar um bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, até m vezes, e vou parar num pontinho que representará esse número aqui. Se eu quiser representar racionais negativos, eu uso exatamente a mesma construção, mas caminhando para a esquerda do zero em vez de caminhar para a direita do zero, tá? Agora, aliás, antes disso, né? Antes de dar o próximo passo, vamos colocar alguns outros exemplos aqui. Onde estaria o número 1 sobre 2? É o segmento unitário dividido em duas partes iguais, então 1 sobre 2 estaria aqui. Onde estaria o 5 sobre 2? Bem, eu tenho 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, que é 5 vezes
o número 1 sobre 2? Onde estaria o menos 7/3? Bem, eu tenho que dividir o intervalo aqui em 3 partes iguais para trabalhar com 1/3. Faço a mesma coisa com esse aqui. Faço a mesma coisa com esse aqui para contar os bloquinhos de tamanho 1/3, só que agora para a esquerda porque o número é negativo, né? Então, menos 1/3, menos 2/3, menos 3/3, menos 4/3, menos 5/3, menos 6/3, menos 7/3, que é o número que está aqui entre menos 2 e menos 3, né? Uma outra maneira de fazer isso aqui seria a seguinte. Posso trabalhar com 7/3, reescrevê-lo como 6 mais 1 sobre 3, que é igual a 2 mais 1/3. 6 sobre 3 é 2, mais 1/3. Ou seja, eu dividi o 7 aqui por 3, encontrei o resto, que é 1, né? E aí facilita um pouco a minha vida. Então, 7/3 é 2, que está aqui, mais 1/3. Então, está de cá. Ah, mas não era menos 7/3? Então, vocês já devem ter reparado que o número 0 aqui funciona como um espelho, né? O 2 é o reflexo do menos 2, o 1 é o reflexo do menos 1. Então, o menos 7/3 é o reflexo do 7/3. E assim por diante. Dessa maneira, tá? A gente já meio que pega o jeito e aprende a representar esses números racionais, sejam eles negativos ou positivos. Agora, como que a gente faria para representar os números irracionais? Nós já tínhamos visto, né, que os números racionais são dízimas periódicas. E agora que a gente sabe que existem os números irracionais, esses números, quando representados na notação decimal, não podem ser dízimas periódicas, né? Então, são as dízimas não periódicas. O π, por exemplo, é 3,1415992, e aqui continua infinitamente, infinitas casas decimais, só que nunca vai aparecer um bloco de repetição. Não é uma dízima periódica, é aperiódica. E não se escreve como um quociente de inteiros, né? Não dá para fazer essa ideia de m vezes 1 sobre n, onde 1 sobre n representa o intervalo de uma unidade dividida em m partes iguais, n partes iguais. Então, como que a gente faz? Nós visualizamos os irracionais por meio de aproximação por racionais. O π, por exemplo, eu sei que é um número que está entre o 3 e o 4. Ele está aqui no meio, né? Porque ele é 3,14 alguma coisa. Mais do que isso, ele está entre o 3,1 e o 3,2, certo? E 3,1 é um número racional, 3,2 também. Mais do que isso, ele está entre o 3,14 e o 3,142. Então, eu tenho uma certa noção de onde o π estará, né? O π estará pertinho do 3 aqui à direita, mais ou menos aqui, porque ele é aproximadamente 3,14, tá? Então, no caso da visualização dos números irracionais, a gente usa aproximação por racionais. Raiz de 2, por exemplo, que é aproximadamente 1,41, estará mais ou menos aqui, entre o 1 e o 2, pertinho do meio, né? Raiz de 2. O menos raiz de 2 é o reflexo do raiz de 2. Então, vai estar mais ou menos aqui. E assim por diante, tá? O que tem aqui de relevante para a gente revisar, né? O conjunto dos números reais, agora representado por meio da reta real, é um conjunto que admite uma relação de ordem. Olhando aqui para a reta, se eu tenho dois números quaisquer, A e B pertencente, não é inteiros, é reais, eu posso afirmar que um deles é maior ou igual ao outro, né? Então, A é menor ou igual a B, se e somente se B menos A é maior ou igual a zero. O que significa que ser maior ou igual a zero? Ou é positivo, ou nulo, ou zero, né? Do mesmo modo, eu defino A menor do que B, equivale a B menos A ser
positivo, A maior ou igual a B equivale a B menos A ser menor ou igual a zero. A maior que B, mesma coisa que B menos A ser menor do que zero. Tá? Então, nós temos essas relações aí de desigualdade dentro do conjunto dos números reais. E ainda vamos ver uma série de propriedades dessas relações, né? E resolveremos algumas inequações. O que são mesmo inequações? Inequações, grosso modo, né, é uma equação onde você troca o símbolo de igualdade pelo símbolo de desigualdade. E para se resolver as inequações, a gente vai proceder de maneira semelhante ao que nós fazíamos quando resolvíamos equações. Por exemplo, lá no caso de uma equação de primeiro grau, 2x menos 3 igual 3x mais 5, por exemplo. O que a gente fazia, né? Aquela série de manuseios para tentar colocar de um lado da igualdade apenas o x e do outro lado o número resultante, né? Aí tem todas aquelas estratégias, joga para o outro lado, muda o sinal, passa dividindo. E o que significa, né? Jogar para o outro lado e mudar o sinal. Por exemplo, digamos que eu queira jogar esse 5 para cá e ele vai ter que ir com um sinal negativo. Significado disso, como a gente bem sabe, nós estamos subtraindo aos dois lados da igualdade o 5. Né? Quando a gente faz isso, nesse lado aqui ele some, porque 5 menos 5 é 0. Então é como se eu tivesse jogado ele para cá e ele veio com sinal negativo. Né? E por que é permitido fazer isso? Quando a gente tem uma igualdade, né, como o próprio nome diz, é como se a gente estivesse modelando uma balança em equilíbrio. Né? Quando está igual, o peso que está do lado de cá é exatamente igual ao peso que está do lado de cá e fica em equilíbrio. Se fosse desigual, um lado seria mais pesado e cairia para baixo, né? A gravidade atuaria. Agora pensa, se isso aqui está igual, quando eu tiro um pouquinho de cá e tiro um pouquinho de cá, vai continuar igual, né? Não tem problema. Posso fazer isso tranquilamente. Do mesmo modo que continuaria igual se eu tivesse multiplicado os dois lados por 5. Se eu tivesse dividido os dois lados por 5, o que é igual vai continuar igual. Né? Então, continuando aqui na nossa resolução da equação, nós concluímos aqui que 2x menos 8 é igual a 3x, né? Porque menos 3 menos 5 é menos 8. E aí eu posso fazer esse mesmo lance, né? Eu vou subtrair o 2x dos dois lados, ou seja, eu vou jogar para lá e mudar o sinal. Então vai ficar menos 8 do lado de cá e x do lado de cá, porque 3x menos 2x é x. E a gente conclui que o x vale menos 8. Ou seja, x ser igual a menos 8 é equivalente a esta igualdade ser atendida, que por sua vez é equivalente a essa igualdade ser atendida. Então, quando eu troco o x por 8 aqui e o x por 8 aqui, a igualdade é atendida. Se por acaso eu estivesse interessado em resolver uma inequação, também de primeiro grau, por exemplo, 2x menos 2 menor que x menos 7. Tá? Agora, como eu começo com uma desigualdade aqui, a minha balança ela já começa desequilibrada. Tá? Tem um lado que é mais pesado que o outro. Nesse caso aqui, esse é o lado mais pesado, né? Porque ele é maior do que esse aqui. Olhando da direita para a esquerda, né? Esse maior que esse. Se eu fosse ler da esquerda para a direita, esse é menor que esse. É a mesma coisa, né? Quando eu tenho uma balança que está desequilibrada, se eu tiro dos dois lados um mesmo valor, claramente ela vai continuar desequilibrada. Se eu multiplico por um número positivo também, mas se eu multiplico por um número negativo, surge uma diferença entre esses métodos de resolução de inequação e de equação. Por quê? Repara bem, quando eu tenho uma desigualdade como essa, 2 menor que 3, se eu multiplicar os dois lados por um número negativo,
por exemplo, menos 1. De cá fica menos 2, de cá fica menos 3, né? E como nós vimos em sala, né, um número é menor do que o outro se ele está à esquerda do outro, na reta, né? Ou, dito de outra maneira, A menor que B, se somente se B menos A é positivo. Mas olha só, quem está à esquerda da reta não é o menos 2, é o menos 3, né? Então, menos 3 é menor do que o menos 2. Dito de outra maneira, menos 2 menos 3 é igual a menos 2. Menos vezes menos dá mais, que fica 1, que é maior que 0. Então, menos 2 é maior do que menos 3. Repara, então, que quando eu multiplico os dois lados por um número negativo, o que era menor que passou a ser maior que. Essencialmente, né, essa é a principal diferença que vai acontecer entre esses métodos de resolução. Não é a única, mas conforme a gente for resolvendo exercícios, eu vou explicando as outras. Então, vamos resolver aqui essa inequação. Opa, apaguei ela por completo. Nesse caso aqui, inclusive, nem precisaremos nos preocupar com isso, porque eu posso subtrair, por exemplo, o x dos dois lados. Aqui fica x menos 2, menor do que menos 7. E agora eu posso somar 2 dos dois lados. Então, x menor do que menos 7 mais 2, menos 5. E qual que é o significado dessas equivalências aqui? Quando x é menor do que menos 5, isso aqui acontece, e isso aqui também acontece. Ou seja, todo x menor que menos 5 atende a essa desigualdade. Então, ao contrário do que acontece com as equações de primeiro grau, aqui a gente tem infinitas soluções, tá? Por exemplo, com um número menor do que menos 5, vamos pensar o menos 6. Se eu substituir aqui o menos 6, fica 2 vezes menos 6, menos 2, do lado esquerdo, que é a mesma coisa que menos 12 menos 2, que é menos 14. Já do lado direito, menos 6 menos 7 é a mesma coisa que menos 13. E, de fato, menos 14, que é o do lado esquerdo, é menor que menos 13, que é o que está do lado esquerdo. Então, vale a desigualdade. Por quê? Porque o menos 6 é menor do que menos 5. Agora, se eu tivesse pegado um número maior, por exemplo, x igual a 0, do lado direito nós teríamos menos 7, do lado esquerdo nós teríamos menos 2. E quem é, nesse caso, menor? O menos 7. Ou seja, não valeria essa desigualdade. Então, a conclusão é, todo número menor que menos 5 atende à desigualdade. Então, a solução dessa desigualdade aí é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é menor que menos 5. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, menos 2x mais 3 menor do que x menos 7. Agora, só para mudar um pouquinho o método de resolução, eu vou subtrair o x aqui, de modo a ficar... Mudar entre aspas, tá? É essencialmente a mesma coisa, mas eu quero utilizar em alguma etapa aqui uma multiplicação por um número negativo para que vocês percebam como funciona. Vou subtrair o x dos dois lados, que é o mesmo que manda para cá e muda o sinal. Então, fica menos 3x mais 3 menor que menos 7. E agora eu vou subtrair o 3 dos dois lados. E ficar com menos 3x menor do que menos 10. Eu quero encontrar o x, mas eu estou com números negativos dos dois lados. Uma possibilidade é multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, aqui fica 3x e aqui fica 10. Só que como o menos 1 é negativo, eu tenho que ter o cuidado de trocar o menor que por maior que. E agora, dividindo por 3, 3 é positivo, então não tem problema nenhum. X é maior que 10 sobre 3. Então, todo número maior que 10 sobre 3 é a solução dessa desigualdade.
Ah, mas por que que isso acontece? Por que que quando eu multiplico por um número negativo, a desigualdade é invertida? Lembra da definição. A é menor do que B, se somente se B menos A é positivo. Então, suponha que a gente tenha isso aqui, A menor do que B. E aí vamos considerar um número C que é negativo, menor do que zero. Multiplica o C por A e por B, tá? Então, tem aqui o A vezes C e aqui eu tenho B vezes C. Será que isso aqui acontece? Continua menor? A gente sabe que não, né? Por que que não vai acontecer? Repara bem. Quando eu pego BC e subtraio AC, BC menos AC, se isso aqui fosse menor, isso aqui teria que ser positivo, por definição, tá? Mas, o que que acontece? BC menos AC, posso colocar o C em evidência e escrever como C que multiplica B menos A. O B menos A é positivo, então essa parcela é positiva. Mas o C é negativo, essa parcela é negativa. Então, isso aqui é menor que zero e essa parcela é maior que zero. O produto de um número negativo por um número positivo é negativo. Então, BC menos AC é negativo, então não pode acontecer de ser isso aqui, né? Se fosse, esse menos esse teria que ser positivo. Esse estaria à direita desse, na reta real. Mas o que está acontecendo é o contrário. Então, nós temos que inverte o símbolo de desigualdade, tá? Essa é a justificativa. Para finalizar, vamos fazer mais um exemplo. Vamos estudar um exemplo desse aqui. X menos 4 vezes menos x menos 7 menor do que zero, por exemplo. E eu quero descobrir, então, onde esse produto aqui vai ser negativo, menor que zero. Como a gente acabou de comentar, um produto é negativo, um produto de duas parcelas é negativo, quando as duas parcelas têm sinais distintos, né? Um é positivo, outro é negativo, ou vice-versa. Então, estudar quando isso aqui é negativo é a mesma coisa que estudar quando essa parcela aqui vai ter um sinal diferente dessa parcela aqui. Eu posso fazer essa análise por meio do estudo de duas desigualdades, duas inequações. A primeira delas, x menos 4 maior que zero. Por quê? Eu quero saber onde x menos 4 vai ser positivo, ou seja, onde vai ser maior que zero. E se eu souber onde é maior que zero, eu saberei onde é negativo também, né? Então, tanto faz aqui se eu escolher maior ou menor para fazer esse estudo. Claramente, isso aqui é equivalente a x maior que 4. Ou seja, eu tenho aqui, posso representar na reta, colocar o 4 aqui, a parcelinha x menos 4, à direita do 4 ela é positiva. À esquerda do 4 ela é negativa. Guarda isso aí, só para a gente ter essa visualização mais fácil, tá? Agora eu vou olhar para outra parcela. Menos x menos 7, eu quero saber onde é que isso é positivo, tá? Claramente, isso aí vai ser a mesma coisa que menos x maior que 7, porque eu posso somar 7 dos dois lados. E agora, como eu quero ter informação sobre o x, não sobre o menos x, eu multiplico tudo por menos 1. X menor que, porque menos 1 é negativo, inverte a desigualdade, menos 7. Ou seja, quando o x é menos 7, ou quando o x é menor que menos 7, isso equivale a menos x ser maior que 7, o que equivale ao menos x menos 7 ser positivo. Então, quando x é menor que menos 7, a segunda parcela é positiva. Então, vamos representar isso aqui embaixo também. Ó. Vou colocar aqui o menos 7, que claramente está à direita do... Está à esquerda do menos... Oh, meu Deus! Está à esquerda do 4, tá?
E eu acabei de concluir que à esquerda do menos 7, quando x está à esquerda do menos 7, é menor que menos 7, essa parcela menos x menos 7 é positiva. Então aqui vai ficar positivo a parcela menos x menos 7 sempre que o x está à esquerda do menos 7. E por outro lado vai ficar negativo quando ele está à direita do menos 7. Recapitulando aqui no nosso problema, o que a gente quer mesmo? Descobrir onde o produto das duas parcelas é negativo, né? Ou seja, descobrir onde essa parcela e essa parcela têm sinais contrários, sinais opostos. E pelo que a gente viu aqui, isso vai acontecer antes do menos 7, porque um é negativo e outro é positivo. X menos 4 é negativo, menos x menos 7 é positivo. E depois do 4, né? X menos 4 fica positivo e menos x menos 7 fica negativo. Então, nesse caso, a solução dessa desigualdade aí, dessa inequação, seria o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é menor que menos 7 ou x é maior do que 4, tá? Essa não é a única maneira de resolver esse problema, né? A gente poderia aplicar distributividade aqui e trabalhar com Bhaskara, mas a gente ainda vai chegar lá. Tenham todos bons estudos, um abraço e até mais.